Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um módulo. Esse módulo é o 53 das Engenharias Híbridas da Unicesumar, Polo Curitiba. Aqui quem fala é a tutora Jéssica. Eu vou acompanhar vocês na disciplina de Comunicação Empresarial e Negociação. E nessa semana vocês receberam meu e-mail com o roteiro de aprendizado dessa semana, onde o objetivo é aplicar os conceitos e o conteúdo estudado por vocês durante as aulas, tá? Então, como base, a gente vai usar as aulas conceito e as lives do professor Adriano, e também a unidade referente do capítulo, do livro, desculpa. Então, essa semana, como é a primeira semana, a gente vai estudar o capítulo 1, tá? Que é sobre o essencial sobre comunicação, é o título, né, do livro. É importante também que vocês, nessa atividade, inclusive, o objetivo dela era você. Não quer passar mais áudio? Tá. O objetivo dela é justamente fazer com que vocês absorvam o conhecimento da semana. E o professor Adriano, ele usou de uma técnica de estudos que eu gosto bastante. Se vocês assistiram o meu vídeo, o link eu passei para vocês nos primeiros e-mails de referente à disciplina, eu falo muito sobre essa técnica, que é a de desenvolver um mapa mental. Então, que ele coloca bastante aqui, né, para desenvolver esse mapa mental. Eu gosto muito dessa forma de estudos, porque você consegue ter uma visão geral do conteúdo, tá? Você coloca o título central e abre links com palavras-chave ou comentários, alguma coisa assim, sobre esse assunto de tema central, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de como ficaria esse mapa mental dessa atividade de hoje. Se vocês não sabem como que é mapa mental, sugiro que vocês entrem no meu canal lá ou me mandem um e-mail que eu encaminho para vocês o link desse vídeo novamente, tá? Tem umas dicas bastante interessantes. Tá, então, retomando aqui, né, em relação ao conteúdo, o roteiro. O objetivo era justamente fazer com que vocês entendessem esse tema dessa semana e fixassem os conceitos, porque a gente sabe que o básico, embora seja básico, é muito importante para vocês conseguirem entender os conceitos mais avançados, tá? Então, ele pediu para vocês fazerem esse mapa mental, justamente para vocês começarem a montar na cabeça de vocês essa noção do que é a comunicação e da importância que essa comunicação tem. Principalmente também em relação ao vocabulário, termos um vocabulário bastante vasto, é importante, porque vocês conseguem se comunicar com pessoas de todos os níveis e profissões e atividades, né? E também a gesticulação dessa palavra. Então, é bom vocês entenderem a importância dessa disciplina, porque isso vai influenciar em todas as áreas da vida de vocês, tá? Não só a profissional. Mas vocês terem clareza de ideias, né? Saberem o que falar, como falar e terem o vocabulário correto para expressar aquela ideia que vocês estão tendo é muito importante, porque principalmente evita a pessoa entender de uma maneira errada. Às vezes você fala de um jeito com o esposo ou a esposa e a pessoa acaba se sentindo ofendida e a sua intenção, na verdade, não era essa, né? Um exemplo que é bastante comum. Então, por que isso acontece? Porque falta um pouco dessa desenvoltura da comunicação também. E isso pode acontecer com colegas de trabalho, amigos, parentes. Com certeza vocês já devem ter passado por uma situação dessa, que a intenção não era chatear a pessoa e a pessoa ficou chateada, tá? Por isso que pensar, né, no que falar e como falar é importante. E aqui o professor traz um exemplo bastante simples do que seria esse mapa mental para vocês resolverem, tá?
E aqui eu trouxe um exemplo extra para vocês do que vocês poderiam pensar também. Então, como comunicação verbal, eu trouxe aqui para vocês as palavras, né, que são as palavras que a gente utiliza durante o dia, a língua inglesa, a língua espanhola, que são línguas que particularmente eu tenho mais contato ao longo do meu dia. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Buenos dias, hello my friend, bom dia, tudo bem? Híbrido é uma palavra que a gente usa bastante ao longo do nosso dia. Em relação ao que ele sugeriu de placas de trânsito, que é uma comunicação não verbal muito ampla que a gente tem e com muito contato ao longo do dia, eu trouxe para vocês algumas placas de trânsito. Então, tem semáforo, tem o triângulo, que inclusive acho que está ao contrário, né? Eu coloquei ele de cabeça para baixo. Tem esse símbolo do E virado ao contrário, que é um símbolo matemático, na verdade, que significa não pertencente, porque ele tem esse risco no meio, né? Em contrapartida, embaixo tem o não estacione, o estacione, a indicação de placa de mão dupla, né? Esse símbolo próximo aqui do amarelo e vermelho é de garagem, né? Sinalização de que ali tem entrada e saída de veículos. A sinalização de quebra-mola ou lombada, né? O que vocês preferirem. E a de pare, como ela está escrito, né? Uma palavra, eu trouxe na comunicação verbal também, tá? E a ideia do roteiro era justamente para vocês começarem a identificar o que é uma comunicação verbal e o que é uma comunicação não verbal. E dentro da comunicação não verbal, como vocês viram, a gente tem a questão dos signos e do significado, né? Então, o signo, ele é composto, como vocês viram lá tanto na aula quanto no livro, que o signo ele é uma junção de conceito, né, que é o significado, e da imagem acústica, ou seja, eu tenho uma imagem visual e uma imagem auditiva, uma imagem sonora, tá? Que é essa imagem acústica. Então, a junção do que eu vejo com o que eu escuto me dá o signo, tá? Só que, como vocês viram, a linguagem ela não é apenas essa figura que a gente vê e o que a gente escuta. E sim, ela precisa de um contexto, ou seja, um significado, que é a parte da linguagem, tá? Que vocês estudaram e certamente leram no livro, tá certo? É um pouco confuso você conseguir diferenciar essa questão do signo, significado, linguagem, porém, se quando você faz um mapa mental desse tipo, que foi a proposta do professor Adriano, e separa essas coisas, fica muito mais claro, tá? Então, se vocês não fizeram, eu convido vocês a fazerem. É bastante importante que vocês mantenham em dia, como os professores estão falando nas lives, né? Que vocês mantenham a resolução dessas atividades em dia, porque vocês conseguem ter uma continuidade, porque o aprendizado são tijolinhos que a gente vai montando, né, para construir a nossa estrutura da aprendizagem. Então, vocês precisam colocar tijolinho por tijolinho, e isso vocês fazem mantendo as disciplinas em dia, tá? Então é isso, pessoal. Até a semana que vem, o vídeo da semana que vem, com mais um roteiro, tá certo? Ótima semana para todos.